A graça e a paz, amados. Estamos aqui para trazer a lição de número 11. Hoje nós vamos estudar o avivamento e a missão da igreja. Tremenda, né? Lição abençoada. Nós estamos estudando esse trimestre sobre avivamento. E o nosso texto áureo, que está em Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16, diz: Disse-lhes, Jesus falando, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mateus, capítulo 16, verso 15 e 16. A verdade prática, que vem a ser também a nossa síntese, né, da lição, diz: nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Não tem como, né, nós cumprirmos essa missão de Jesus num mundo tão difícil como hoje, se nós não estivermos como a igreja primitiva, né, que também estava numa situação tremenda. Ela tinha que enfrentar coisas terríveis para cumprir o ídolo de Jesus, mas Jesus capacitou elas, né, eles cumpriram o ídolo de Jesus. E o mesmo Deus que capacitou a igreja primitiva é o mesmo Deus que quer nos capacitar. Porque o próprio Deus sabe que sem o poder dele, nós não vamos poder cumprir biblicamente o ídolo de Jesus, tá? Nem adianta. E eu aproveito para te fazer um convite para você se inscrever aí no meu canal, tá? Me ajudando aí a continuar divulgando a palavra, dar o seu like, compartilhar aí com grupos, com seus amigos, certo? Nos ajudando aí, dando um toquinho no sininho para receber novos vídeos. Eu tenho aí 525 vídeos, mais ou menos, né? E você pode escolher um deles para você ver. É só você tocar na minha foto ou no nome do canal, em vídeo, aí você vê, né, o vídeo que você quiser. Sendo o nosso canal monetizado, você assistindo os anúncios, você nos ajuda aí na monetização, tá bom? Fica conosco aí, divulga aí, porque as lições, elas são interessantíssimas, ok? Para nós. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Marcos capítulo 16, verso 14 e 20, ok? Então, nesse domingo, querido, repetindo aqui, nós vamos estudar a respeito do revestimento de poder. Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Aí sim, a partir daí, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Entendeu? Então, foi essa a ordem de Jesus: ide e falar a toda criatura e ensinar a todas as nações. Mas Jesus sabia também que na força que eles tinham no momento, eles não tinham condição. A capacitação viria do céu. Então eles receberam uma ordem: não saiam, ficam aí, que vocês vão receber o que vocês precisam. Eu acredito que os discípulos, eles não tinham nem muita noção do que eles iam receber, né? O que ia acontecer, mas obedeceram. Isso aí é muito importante na obra de Deus para quem quer ser avivado. O crente que quer ser avivado, ele tem que obedecer às ordens de Deus. Às vezes ele não entende bem o que vai acontecer, não entende, mas tem que obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar, entendeu? Tem coisa que você vai demorar muito para entender, mas obedece. Aí você vai ser um crente avivado, entendeu? Então é isso que nós vamos ver, o dinamismo da igreja primitiva que pode ser aplicado, porque hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam de avivamento espiritual para pregar o evangelho, entendeu? Para mostrar que Cristo é o único que salva, é o único que liberta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de Jesus, né? Então, Cristo tem que ser pregado a esse mundo rebelde, entendeu? Então vamos lá, número 1 aqui,
fala sobre o avivamento após a ressurreição de Jesus. Jesus sempre, a partir de um certo momento, Jesus sempre começou a comunicar aos seus apóstolos, né, a comunicar sobre a sua morte. Ele começou a avisar: olha, eu vou morrer, eu vou ser rejeitado, vou ser cuspido, e depois eu vou ser morto, depois sepultado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, entendeu? Mas os discípulos, eles não custaram a entender isso, porque aquilo que a gente não aceita, a gente não entende bem, não assimila, né? Os apóstolos, eles não aceitavam esse negócio de Jesus ser rejeitado, crucificado, morto e ressuscitar. Isso aí não entrava nele. Então, aquilo que a gente não aceita, a gente não presta muita atenção. Então, Jesus falou, depois que ele morreu, eles não acreditaram na ressurreição dele, né? Demoraram para acreditar. Então, Jesus sabia, né, que depois da sua ressurreição, ele ia encontrar um grupo de apóstolos, né, os seus 12, já ainda defragado ainda com a traição de Judas, mas ele sabia que ele ia encontrar, né, embora a sua ressurreição fosse triunfante e gloriosa, né, Jesus ia encontrar uns discípulos incrédulos, certo? Desanimados, porque não criam, né? Então, quando eles ouviram que Jesus ressuscitou, né, não acreditaram. E Jesus cansou de falar isso para eles, mas eles não acreditavam. Inclusive, uma vez, Pedro foi repreendido, né? Jesus falou que ao terceiro dia, né, ia ressuscitar, mas falou que ia morrer e tal. Pedro chamou Jesus num canto: não, Jesus, de jeito nenhum. E Jesus falou: para trás de mim, Satanás, tu não compreende as coisas de Deus, é dos homens. Então, não foi por falta de aviso, mas eles não assimilaram, né? Então, infelizmente, isso aconteceu. Ao ouvir o testemunho de Maria, né, Madalena, que estivera no túmulo de Jesus, constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram. Foi só isso, não acreditaram. Entendeu? Na verdade, eles não estavam avivados, só depois do Pentecoste. Depois do Pentecoste, a mente abriu. O Espírito Santo veio, né, e abençoou mesmo. Então, eles estavam desolados, desanimados, e pensando: bem, se com o mestre aconteceu isso, e com a gente? Então, a pessoa, quando não está avivado, ele fica incrédulo, ele fica pessimista, negativista, tá entendendo? Só vê coisa ruim. É assim que os apóstolos estavam. E é assim que o crente fica quando ele ainda contamina outros. A Bíblia diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Entendeu? Então, cuidado com o crente que frio, desanimado, porque ele pode desanimar outros. Se o crente estiver mais ou menos, ele é desanimado. Então, Jesus, ele aparece aos seus discípulos, cumprimenta eles: a paz seja convosco. Ele mostrou, né, as mãos, mostrou os pés perfurados, né? E mesmo assim, eles ainda ficaram meio na dúvida. Você vê como é que a incredulidade é uma coisa terrível. Viram Jesus mostrou a mão, mostrou os pés, e mesmo assim eles ainda ficaram meio pé atrás. Você vê o crente frio, como é que ele é incrédulo. Ele está vendo, mas não acredita. Está entendendo? É bem diferente do crente avivado, né? O avivamento após a ressurreição. Bem, depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão, né? E pregar o evangelho a toda criatura. Mas naquela ocasião, Jesus prometeu, né, que sinais e milagres seria a forma de autenticar o ministério deles. O ministério deles seriam autenticados por sinais. Esses sinais seguirão aos que crerem. Um detalhe que eu sempre gosto de frisar, né? Incrédulo não vê sinal. O sinal é para quem crê. Esses sinais vai seguir os incrédulos? Não. Esses sinais seguirão aos que
Creem. Se você crê, você vê. Se não crê, Deus não te dá essa validade, não. Entendeu? Quem é incrédulo, ele não vê nada. Nada. Acabou. Agora, se você crê, você vai ver. Entendeu? Deus não tem promessa para incrédulo. Entendeu? Então, Jesus prometeu sinais e milagres, né? Então, depois do Pentecoste, certo? Os discípulos pregaram com unção, com poder, com autoridade, expulsaram o demônio, curaram enfermos, né? Depois, posteriormente, Paulo e Silas também foram tremendamente, e Barnabé, né? Foram tremendamente usados por Deus. Então, desse modo, vários outros fatos demonstraram que a igreja de Jesus receberam o avivamento espiritual indispensável para proclamar o evangelho debaixo do poder do alto, certo? Conforme está em Atos. É isso. Então vocês vejam que quando Jesus ressuscitou, os apóstolos estavam no cenáculo, com as portas fechadas, com medo dos judeus. Uma característica da pessoa não avivada é medo e porta fechada. Quem não está avivado, em todo lugar que ele olha, é porta fechada. Está entendendo? Então, muito cuidado com quem não está avivado. Você pode ser contaminado com negativismo, entendeu? Você pode olhar igual os discípulos. Tudo for porta fechada, Jesus não ressuscitou, acabou. Mas depois que eles foram avivados, a primeira coisa que os apóstolos fizeram foi abrir as portas. E foram lá para o meio do povo. Olha a diferença de um crente avivado para um crente desanimado. Desanimado dentro do cenáculo, com medo dos judeus, nem acreditando que Jesus ressuscitou, mesmo vendo os furos, né? Mas depois que foram revestidos de poder, aí eles mesmos abriram a porta, foram para o meio do povão e lá pregaram o evangelho, fizeram milagre, e vocês já sabem o que aconteceu, né? Quase 3.000 almas aceitaram a Jesus ali, foram batizadas nas águas. E assim começou a maior colheita da história da igreja na terra, né? Então, número 2, mas tem que estar avivado. O avivamento na missão da igreja local. Então, o avivamento nas missões locais. Bem, o avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores, né? Dos apóstolos. Mesmo com perseguição, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Nada detinha ele. Eles não ficaram com medo do Sinédrio, que era a maior autoridade da época religiosa. Eles não ficaram com medo dos judeus, das seitas, que inclusive algumas, né, conseguiram matar Estevão. Eles não ficaram com medo de Roma. Eles não temeram os gentios. Nada detinha os apóstolos. Nada detinha a igreja primitiva. Por quê? Porque ela estava cheia do Espírito Santo. E ela tinha uma mensagem, cheia do poder. Não ficava pregando esses dogmas complicados, não. Eles tinham uma mensagem. E a mensagem era a mais simples possível. Jesus. E além de ser uma mensagem simples, era uma mensagem suficiente para alimentar a fome espiritual que o povo estava vivendo na época. Porque o povo já estava cansado, os gentios já não aguentavam mais os ídolos, os gentios não aguentavam mais aquelas mensagens vazias, sem unção dos líderes religiosos, eles não aguentavam mais, mensagem que não alimentava a alma, não, deixava eles mais sedentos ainda. Quando aparece alguém cheio do poder, com uma mensagem simples, mas que atingia as necessidades do povo, eles abraçaram. Foi milhões de pessoas que aceitaram Jesus durante ali os 100, 200 anos da igreja. Entendeu? Foi bênção. Por quê? Eles tinham uma mensagem. E a mensagem era simples, era Jesus.
Mas essa mensagem de Jesus preenchia o vazio do coração deles, entendeu? Que os ídolos não tinham poder para isso. Então, querido, é isso que a gente tem que entender, ok? Então, esse modelo do evangelho, da evangelização dinâmica local, não é só pregar dentro da igreja. Eles estavam dentro do cenáculo, né? Mas quando Jesus batizou com o Espírito Santo, abriram as portas, foram lá para o meio do povo. Então, o evangelho de poder não é esse, ficar só dentro da igreja, nas quatro paredes. Os crentes, eles têm que estar cheios do poder, ou seja, tem que estar avivado para levar o evangelho para fora da igreja. Tem internet, tem tudo, né? Hoje tem os meios de comunicações que facilita, mas o pessoal, o contato pessoal nunca vai deixar de existir, entendeu? Então, a evangelização pessoal, ela sempre vai existir. A igreja avivada apresenta sinais de que o Pentecoste está ativo na sua prática missionária, entendeu? É preciso o avivamento nas missões regionais, né? Aonde for, porque Jesus deixou claro, entendeu? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, entendeu? E todas essas áreas a gente tem que estar cheio do Espírito Santo, porque se eu não estiver avivado, eu não tenho ânimo para evangelizar Jerusalém, a minha terra, a minha igreja, entendeu? Meu bairro, meu emprego, meu trabalho, minha escola, minha faculdade, é minha Jerusalém. A tua Jerusalém, para você que está avivado, é onde você está estudando, pode ser lá no teu colégio ou na tua faculdade, ou aonde você está trabalhando, né? Ou aonde você está morando, é a tua Jerusalém. Mas Deus pode levar você para a Judéia, para outro estado, pode levar você, né, para Samaria ou para os confins da terra, tá entendendo? Deus é aquele que vai fazer a obra. Uma vez alguém me perguntou, eu tenho muita... Me perguntou não, falou para mim que ele queria fazer a obra missionária. Ele queria ir para outro país. Muito bem, você vai para outro país. Aí na conversa vai, conversa bem, eu falei, tá bom, você vai para outro país. Aí você vai fazer lá no outro país o que você faz aqui. Não é uma viagem de avião, não é uma viagem de navio, não é uma viagem de ônibus, de carro que vai mudar teu ministério. Se você for enviado para algum lugar, você vai fazer lá o que você faz aqui. E eu descobri que aqui ele não fazia nada, então falei para ele, então lá tu não vai fazer nada também. Se eu não faço nada em Jerusalém, se eu for enviado aos confins da terra, lá eu também não vou fazer nada. Tem muita gente enganado, achando que obra missionária é só pegar um avião, para você já é missionário. Nada. Você vai fazer. Se você não faz nada aqui, lá também não vai fazer. Se você é preguiçoso aqui, lá também vai ser. Mas se você é um evangelizador aqui, lá você vai ser evangelizador. Se você ensina a palavra aqui com maior esmero, com maior capricho, com maior amor, se Deus te enviar para outra terra, lá você vai ensinar. Se você é um apacentador aqui, Deus vai te enviar para outro lugar, lá você vai ser um apacentador, vai cuidar das almas também. Então, o que a gente vai fazer lá no confim da terra é o que a gente faz em Jerusalém. Mas eu não faço nada, então não vá não, que lá você não vai fazer nada também. Se não faz no seu país, vai fazer no país estrangeiro? Tem nem dúvida, eu não tenho dúvida que não vai fazer, né? Então, e tem as missões regionais, certo? Que a gente tem que fazer, né? Às vezes, quantas congregações nós já abrimos, né? Na igreja, em lugares pequenos, mas que prosperou, né? Eu emancipei uma igreja lá em Aracruz, né? Que foi uma benção, a igreja cresceu muito, certo? Há uns anos atrás o pastor mandou um recado para mim, me agradecendo, que eu fui um dos que trabalhou naquela igreja lá, certo? E hoje a igreja cresceu, é uma benção. Então isso é obra missionária. Aí o que eu fiz lá? Eu fiz lá o que eu faço aqui. Tá entendendo? Então não se iluda
com obra missionária, achando que é uma questão mágica, entendeu? Eu não faço nada aqui, mas se eu for enviado para outro país, eu vou receber algo, nada. Lá você vai fazer a mesma coisa que faz aqui, nada, entendeu? Bem, isso aí é um cuidado que a gente tem que ter. O avivado, ele faz aqui e faz lá. Se a pessoa é um crente desanimado, não está avivado, não é uma viagem que vai avivar ele. Quem aviva é o Espírito Santo, certo? Vamos para a parte aqui, 3. O avivamento e as missões transculturais. Bem, falamos da missão, né? Missão regionais no nosso país. Se é do Rio de Janeiro, você pode fazer um bom trabalho em São Paulo, no Paraná, né? Pode fazer um trabalho transcultural, agora transcultural pode ser no Paraguai. Quantos brasileiros estão no Paraguai, na Bolívia, né? Eu tive já algumas vezes no Paraguai, na Bolívia, e tem muitos trabalhos de brasileiro lá, muito bons, né? E outros trabalhos, até no Oriente Médio, na Europa, em tudo quanto é lugar, o Brasil tem espalhado, né, a obra missionária, o trabalho transcultural, em outra cultura, né? Isso é muito importante. O Brasil é um celeiro de missionário. Embora muita gente critica demais a igreja brasileira, né? E para muitos pregadores a igreja brasileira já acabou, certo? Mas no conceito de Deus não, pode ter certeza, tá? Então, a primeira igreja missionária, a igreja de Antioquia, certo? O avivamento e as missões transculturais. A igreja estava em jejum e oração e enviou Saulo e Barnabé para a obra que o Espírito Santo tinha chamado eles, entendeu? Então, a igreja em Antioquia foi a primeira igreja missionária, já realizava missões locais, missões urbanas, e muitas pessoas aceitaram a Jesus ali como Salvador, certo? Então, a primeira igreja ali que enviou missionários, Saulo e Barnabé, foi a igreja de Antioquia, certo? E como foi? Jejum e jejuando e orando foram enviados pelo Espírito Santo. A igreja impôs as mãos, assumindo aquela responsabilidade, mas eles foram enviados pelo Espírito Santo, entendeu? Então, Barnabé e Saulo, eles foram os primeiros missionários enviados para missões transculturais, entendeu? Foi através de Paulo que a Europa, isso aqui é importantíssimo, ó. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. Não vou dizer que foi ele sozinho, mas ele foi um instrumento usado por Deus para isso, entendeu? Então, como vimos na lição anterior, Deus levantou homens com unção para evangelizar a Europa, chamado Velho Continente, entendeu? E a evangelização e a decadência espiritual da Europa. Infelizmente, né, o evangelho na Europa, ele espalhou, certo? Porque o evangelho espalha, ele vai de boca em boca, entendeu? O evangelho espalha. Agora, ele pode, devido ao desinteresse, com o passar do tempo, outras coisas vão tomando o lugar do evangelho e a coisa esfria, entendeu? Então, às vezes, a chama não permanece acesa. Esse é o grande problema. Acender a chama até que não é muito difícil. A dificuldade que a igreja atual encontra é de manter a chama acesa, entendeu? É preciso manter a chama acesa. Eu apacento a igreja, né? Sou um pastor, estou apacentando, e eu sei que a maior dificuldade que a gente encontra, tanto no sentido da igreja como pessoal, é a gente manter a chama acesa, entendeu? O avivamento tá, a gente vê as almas salvas, Deus fazendo a obra, mas manter isso é preciso uma disciplina e desejo, né? E muitas vezes a segunda turma que assume, né? A primeira morre e Deus leva e vem a segunda turma, às vezes a segunda turma não mantém o mesmo ímpeto, certo? Não mantém a chama acesa, começa a dividir a coisa, isso aí acaba atrapalhando, entendeu? Então, a partir da Europa, o evangelho espalhou-se pelo mundo, chegando à América com os peregrinos, alcançou a África,
onde se destacou o David, né, Livingstone, e de 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus, né? Essa história aqui, ela é bem explicada através do livro Heróis da Fé. Eu aconselho você para conhecer bem, né, a biografia desses homens que fizeram esses evangelismos na Europa, aqui na América do Sul, né, em vários lugares do mundo. É você adquirir esse livro da CPAD, Os Heróis da Fé. Muito bom esse livro, tá? Ele vai trazer com detalhe para você esses movimentos espirituais extraordinários, certo? Como o de Hudson Taylor, né? Tem a biografia de Hudson Taylor, que foi missionário na China, entendeu? Então, vai valer a pena você adquirir esse livro, O Heróis da Fé, de Orlando Boyer, ok? Então, por falta de amor e interesse pela evangelização constante, o que aconteceu? A Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo. Segundo as estatísticas, né, aonde esse lugar, né, que era tão constante, se levantava tanto homens e mulheres avivados, né, esse lugar agora se tornou o mais carente do Evangelho, que, segundo consta, é o lugar onde o Evangelho está mais frio, está entendendo? Aonde mais carece de avivamento. Então, os tempos mudam, né? E eu creio que o Brasil ainda vai soprar o vento do Espírito nesse lugar, nesse país, né? Eu creio que o Brasil ainda é um celeiro de missionário e Deus vai fazer mudanças, entendeu? Mudanças significativas no nosso país, e a gente vai ver missionários sendo enviados. E fora a internet, que está sendo um instrumento muito bom para evangelizar no Oriente Médio, nos países fechados, né? Mas o evangelho tem chegado. E individualmente as pessoas têm sido alcançadas. Então, o evangelho, a missão tem sido feita. Só que às vezes a missão, ela não é feita do modo tradicional que a gente está acostumado. Entendeu? Tem pessoas que, se não for do jeito que ele imagina, não é obra missionária. Não. Nós estamos vivendo tempos diferentes, tempos modernos. Então, hoje nós temos uma tecnologia, entendeu? Significativa na nossa mão. A internet é uma. Então, a obra missionária é feita. Muitos não estão nem percebendo, mas milhares e milhares de pessoas ocultamente, em países onde eles não podem, né, se manifestar, Deus tem salvado e libertado, tem curado, tem feito grandes maravilhas. Então, está se cumprindo aquilo que Jesus falou. O evangelho está sendo pregado a toda criatura. Olha, e a igreja não foi chamada para ficar dentro das quatro paredes. Tem igreja que tem anos que não faz um evangelismo. Tem igreja que os membros não faz um evangelismo. Está precisando de avivamento. Está entendendo? É o avivamento. Quando está avivado, o próprio Deus vai direcionando as coisas. Entendeu? Então, concluindo aqui, né, nós devemos orar como Abacuque, né? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Olha só, tudo começa com temor. Ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Que oração abençoada, né? A tua palavra, ouviu, temeu. Isso aqui é bênção, entendeu? E ele fala, aviva agora a tua palavra. Traz um avivamento para a tua igreja, né? Aviva a tua obra no meio dos anos. Agora, tem hora que Deus se ira, mas aí o profeta ora, Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Que bênção, né, irmão? Então, que Deus abençoe vocês, tá? E que nós possamos orar pela obra missionária mundial, tá? Vamos orar para Deus levantar igrejas
poderosa, interessada em ganhar almas para o reino de Deus, tá bom? Um abração aí e até a lição de número 2.